Nesta aula vamos conhecer conceitos de eletrônica. A eletrônica é o estudo das propriedades e usos de dispositivos que dependem do movimento de elétron em semicondutores, no vácuo ou em gases. A eletrônica abrange diversas disciplinas, física, engenharia, tecnologia e tudo que lida com a emissão, fluxo e controle de elétrons no vácuo e na matéria. Eles envolvem componentes elétricos ou eletrônicos ativos, passivos e tecnologias de interconexão. Os circuitos eletrônicos são interligações de componentes e cumprem uma determinada finalidade. Assim como a matemática se divide em aritmética, álgebra, cálculo, geometria e por aí vai, e a biologia também tem as divisões dela, física, química, a eletrônica também tem diversas divisões. Algumas dessas divisões são eletrônica analógica, eletrônica digital, microeletrônica e todas as outras que você vê aí no slide. Os dois principais ramos da eletrônica que nós vamos estudar aqui no nosso curso são a eletrônica analógica e a eletrônica digital. A eletrônica analógica, ela trata da construção de sistemas eletrônicos que têm um sinal continuamente variável. Analógico significa proporção, proporcional. Então, eu tenho uma saída que é proporcional à entrada. Uma outra característica importante da eletrônica analógica é que ela sempre tem um ruído, ela sempre tem uma variação de sinal analógico que perturba o sinal que a gente quer controlar. Isso tem que ser tratado no nosso circuito ou quando a gente estiver programando um Arduino, nós vamos fazer esse tratamento dentro da programação. O importante é vocês lembrarem que na eletrônica analógica o sinal de entrada é proporcional ao sinal de saída. Proporcional, não igual. Aqui nós temos 3 exemplos dessa proporcionalidade. No primeiro exemplo, à esquerda, você vê que você tem 3 controles, vermelho, verde e azul. E à medida que esses valores vão variando, você tem uma cor que é formada a partir deles. Tem um LEDzinho e aí você tem uma variação da cor a partir da mistura dessas 3 cores originais. O red em inglês é vermelho, o green verde e o blue azul. No segundo exemplo, no centro da imagem, você vê que a a tensão elétrica, vamos sempre tomar cuidado com isso, ela tem uma medida que varia de acordo com a posição daquele elemento central. Você vê que ele vai subindo de 0% até 100%, lá em cima você tem 5 volts e lá embaixo você tem o símbolo de terra. São aquelas 3 barrinhas no formato de triângulo. E à medida que você varia esse potenciômetro, depois nós vamos ver ele com calma, você obtém uma tensão elétrica diferente, uma quantidade de volts diferente. No terceiro exemplo, nós temos a palavra alô entrando no microfone, passa por um transistor de potência, nós vamos ver o que é um transistor mais para frente também, e aí no alto-falante você vê que o alô ele sai mais alto, ele sai maior. Isso porque o nosso circuito eletrônico ele consegue ter um ganho, ele consegue aumentar a potência do sinal de entrada. São 3 exemplos em que você tem uma entrada e você tem uma saída proporcional a ela. O outro ramo da eletrônica que nós vamos estudar é a eletrônica digital. No caso da eletrônica digital, nós vamos trabalhar sempre com um sinal digital e ele assume somente 2 valores. Ou ele está alto ou ele está baixo. Ele não tem valores intermediários, como no caso da eletrônica analógica. A palavra digital vem da palavra latina digitus, que significa dedo. E na eletrônica digital, a gente tem um tratamento mais fácil dos ruídos. Nessa imagem que você vê aí, você vê que o valor 1 está lá em cima, a curva, esse rabisco que tem aí ao longo do tempo, ele está mais perto da linha superior. E no caso do 0, a linha dá uma queda, vai lá embaixo. Então a gente trabalha sempre com 1 e 0, ou alto e baixo. E veja que a linha ela não é totalmente reta, ela tem um ruído, ela varia um pouquinho. Mas como a gente trabalha como somente 2 estados, se tiver acima de determinado valor a gente considera que é 1, e se tiver abaixo de determinado valor a gente considera que é 0.
Nesses três exemplos que esse slide mostra, a gente vê como funciona um circuito da eletrônica digital. O LED vai acender ou vai apagar, não tem outra situação possível. Ou ele está ligado ou ele está desligado. No primeiro exemplo à esquerda, nós temos uma porta AND, ou uma porta E. O que significa isso? Você está vendo esses dois botões que ficam subindo e descendo? Somente quando os dois estão pressionados, o LED acende. Em qualquer outra situação, o LED fica apagado. No exemplo 2, a gente tem uma situação parecida, só que é uma porta OU. Na porta OU, qualquer um dos dois botões que for pressionado, o LED vai ser aceso. Repara nas baterias, a bateria faz com que a corrente passe pelo resistor R3, e aí ele vai derivar. Ou ele passa por um caminho, se o botão estiver pressionado, ou ele passa pelo outro caminho, se o botão mais embaixo estiver pressionado. De qualquer maneira, em qualquer uma dessas duas situações, o LED acende. O único caso em que uma porta OU não vai fazer com que o LED acenda é se os dois botões não estiverem pressionados. Na terceira porta, no terceiro exemplo, a gente tem a seguinte situação. Normalmente um LED acende quando a gente aperta o botão, foi o que a gente viu nos outros dois exemplos. No caso da porta 3, ela está mostrando a porta NOT. Ela funciona ao contrário. Se o botão estiver solto, o LED acende. Se a gente apertar o botão, o LED apaga. Esses três exemplos, eles servem para a gente ver o funcionamento das portas E, OU e NOT. Nós vamos ver muito isso quando a gente estiver programando o nosso Arduino. Os sinais analógicos e os sinais digitais, eles podem ser convertidos de um para o outro. Veja na imagem à esquerda um exemplo em que a gente tem um leitor biométrico, um leitor que a gente põe a digital e aí ele vai verificar se isso está conferindo com uma digital que ele previamente armazenou. Na segunda imagem, a gente representa a transmissão e o armazenamento das informações. Hoje em dia, quase a totalidade das informações são gravadas em formato digital. E na imagem mais à direita, a gente tem um sinal digital transformado em sinal analógico. O comprimento de onda, veja que essa linha ao longo do tempo, ela fica mais larga ou mais estreita. E dependendo da forma dessa onda, o nosso LED vai acender com maior ou menor intensidade. Quando a gente estiver programando o nosso Arduino, isso daí vai ser o sinal PWM, que é o Pulse Width Modulation. Ele faz com que a gente consiga ter uma resposta analógica a partir de um sinal digital. Um componente eletrônico é um dispositivo básico ou entidade física em um sistema eletrônico usado para afetar os elétrons ou os seus campos associados. Essa definição não é muito fácil de entender, mas ela basicamente significa que a gente tem um dispositivo que a gente vai trabalhar o fluxo de elétrons de acordo com o que a gente planeja para aquele circuito. Na imagem à esquerda, você vê aí uma régua de 15 centímetros que serve para você ter uma noção do tamanho de cada componente. Embaixo da régua, bem à esquerda, o primeiro que a gente vê é um capacitor. E aí a gente tem uma série de outros componentes para você ter uma noção do tamanho deles. Embaixo, no centro, esses que têm uma plaquinha de metal com um furinho são transistores. Acima dele, LEDs. Acima dele, a gente tem, me parece que são resistores. À direita, essa caixinha preta é um relé. Então, a gente tem essa série de componentes. Veja o circuito integrado. Na imagem, é bem à esquerda, embaixo, essas aranhazinhas. Já à direita, a gente tem como que a gente simboliza esses componentes quando a gente está desenhando um circuito eletrônico. Repara como é o símbolo do resistor. É como se fosse um sobe e desce, uma serra para cima e para baixo. Ao lado dele nós temos o capacitor e assim por diante. Nós vamos ver com mais calma esses símbolos à medida que a gente for desenvolvendo os nossos projetos. Nós dividimos os componentes eletrônicos em dois grandes tipos, dois grandes grupos. O primeiro são os componentes eletrônicos passivos. Esses componentes são incapazes de controlar a corrente por meio de outro sinal elétrico.
que significa isso? Significa que ele vai ter um comportamento padrão. Você tem uma corrente e ele cumpre uma função. No caso do resistor, ele passa a corrente em proporção à tensão e opõe-se à corrente. No caso do capacitor, ele armazena e libera a carga elétrica. Ele funciona mais ou menos como se fosse uma caixa d'água. Imagina uma caixa d'água que quando ela chega totalmente carregada, ela solta a água de uma vez só. E aí a gente tem alguns outros componentes passivos, por exemplo, os que são baseados em eletromagnetismo. Nós vamos trabalhar muito com motores e indutores. As solenoides talvez a gente veja um pouco. Alto-falantes e microfones também estão nessa categoria de dispositivos magnéticos. Agora, quando a gente vê sensores, a gente vai ter um estudo especial. Os sensores são componentes eletrônicos passivos que transformam condições ambientais em tensão elétrica. Por exemplo, se a gente tem um sensor de temperatura, ele é capaz de variar a tensão elétrica de acordo se a temperatura está maior ou menor. A mesma coisa vale para o sensor de umidade e assim por diante. O outro grupo que nós temos é dos componentes eletrônicos ativos. Esses componentes eles são capazes de controlar a corrente por meio de um outro sinal elétrico. Então, o caso do diodo, por exemplo, ele conduz eletricidade facilmente em uma direção. Mas na direção inversa, se você tiver a corrente variando do ponto A para o ponto B, ele deixa passar. Do ponto B para o ponto A, ele já não deixa. O transistor ele foi o grande responsável pela mudança, pela transformação que a gente teve nos circuitos eletrônicos. Ele pode ser usado como chave, como amplificador, como regulador e diversos outros tipos. O circuito integrado ele é um componente que agrega dentro dele, por isso esse nome, ele integra diversos outros componentes. E a gente tem num circuito integrado circuitos que podem ter milhares e até milhões de componentes eletrônicos. O display ele serve para visualizar dados e imagens e as fontes de energia elas fornecem energia elétrica aos circuitos eletrônicos. As fontes de energia também são muito utilizadas para transformar a corrente alternada em corrente contínua, estabilizar esse sinal, essa voltagem, essa tensão elétrica e garantir que o nosso circuito eletrônico vai ter a energia que ele precisa para funcionar. Um outro grande grupo que nós temos, além dos passivos e dos ativos, uma subcategoria disso são os componentes eletromecânicos. Eles realizam operações elétricas usando peças móveis e conexões elétricas. Por exemplo, os dispositivos piezoelétricos, cristais e ressonadores. Eles usam o efeito piezoelétrico e têm a capacidade de gerar tensão elétrica a partir de uma pressão mecânica. Então é assim que funciona, por exemplo, esses tênis que controlam o quanto a gente já andou ou até geram energia a partir da força que a gente impõe quando caminha. Além disso, a gente tem terminais e conectores. Por exemplo, quando a gente vai fazer a ligação do nosso circuito eletrônico, a gente precisa de conectores, soquetes, pin headers e assim por diante. A gente tem que ter também os cabos, né? São cabos elétricos com condutores. Nós temos as chaves para ligar e desligar de forma permanente ou de forma alternada. Temos chaves que são acionadas pelo nosso circuito eletrônico, por exemplo, o relé. E, além disso tudo, a gente ainda tem os dispositivos de proteção. Quando a gente trabalha com eletricidade, a gente tem que sempre que se proteger. E o circuito eletrônico também é assim. Nós temos que ter dispositivos de proteção para o nosso circuito para que ele não tenha sobrecarga, para que ele não queime um fusível, um disjuntor, um centelhador, cumpra esse papel de proteger o nosso circuito. A construção de robôs ela exige componentes eletrônicos que são característicos da robótica. O primeiro grupo de componentes são os sensores. E nós temos dois tipos principais de sensores, né? Os sensores externos, aqueles que percebem como é que está o mundo exterior, por exemplo, se ele está a uma determinada distância de um objeto, se ele está andando em cima de uma linha, se ele está percebendo o gás no ambiente e por aí vai.
Um outro grupo é o de sensores internos, que ele vai informar quais são os parâmetros internos do robô. Qual é a rotação que está o meu motor, qual é o ângulo de uma determinada junta. E a gente tem aí dentro desse grupo os potenciômetros, codificadores, sensores inerciais. Os sensores inerciais incluem os acelerômetros, os giroscópios, inclinômetros e bússolas. Os inclinômetros e os acelerômetros, por exemplo, são muito usados quando a gente está fazendo um robô para uma competição que tem uma rampa. A gente precisa saber se o robô está na posição horizontal ou se ele está inclinado, e a partir daí a gente dá mais energia para o motor para ele conseguir subir a rampa. Tem uma outra classificação dos sensores que ela faz o agrupamento dependendo do que o sensor avalia. Os sensores de distância são baseados em laser e ultrassom. Nós temos o de posicionamento absoluto de robô, que são os sistemas de GPS. Nós temos os sensores ambientais, que verificam temperatura e umidade. E os sensores inerciais, que eles verificam a aceleração ou a velocidade que o nosso robô está andando. Nesse slide a gente mostra alguns sensores que a gente encontra para comprar e ligar no Arduino. Então você tem aí uma série de exemplos. À esquerda em cima, o primeiro que aparece, por exemplo, é o joystick. Você sabe mais ou menos o tamanho que tem um acionador do joystick, então dá para imaginar o tamanho dos outros. A segunda que a gente tem aí na primeira linha é o sensor de chamas, depois o sensor de LED e RGB. E assim por diante. Você pode dar uma olhada aí em cada um deles com calma no PDF que a gente está postando mais embaixo aqui nessa aula. Vamos ver aqui como é que a prova teórica lá da Olimpíada Brasileira de Robótica costuma cobrar a gente com relação a sensores. Vamos ler o comando da questão. Na competição de sumô de robôs, um robô deve usar os sensores para poder saber se achou o seu adversário e então empurrá-lo para fora. E também para saber se encontrou a borda da arena para ele não cair fora dela sem querer. Imagine uma arena branca onde a borda somente é marcada com a cor preta e que o seu robô só tem um sensor de luz que serve para medir a intensidade de luz e um sensor de toque que serve para detectar se o robô bateu em alguma coisa. Considerando o que foi dito acima, indique a alternativa correta de uso dos dois sensores no seu robô. Dá uma lida aí nas alternativas e vamos resolver na sequência. Depois de ler com calma o enunciado dessa questão, a gente vê aí na quarta linha, está marcado em negrito, o destaque, sensor de luz que serve para medir a intensidade de luz. Esse é um sensor. O outro sensor é sensor de toque, que serve para detectar se o robô bateu em alguma coisa. Então, das alternativas que ele apresentou, a correta é a letra C. Usar o sensor de luz para encontrar a borda da arena e o sensor de toque para encontrar o adversário. Vamos para outra questão. O sensor de luz é um sensor que mede a intensidade de luz em um determinado ponto. Assim, valores menores representam cores escuras, menor quantidade de luz, e valores maiores representam cores claras, maior quantidade de luz. Imagine que o robô tem um sensor de luz que devolve valores entre 0 e 100 para identificar a cor do chão onde ele está andando, e que o chão é de duas cores, azul escuro e amarela. Se o sensor de luz devolveu inicialmente um valor de 15 e após o robô se deslocar um pouco, o sensor devolveu um valor de 85, indique a alternativa correta. Dá uma olhadinha nas alternativas, a gente resolve na sequência. Veja aí as marcações em negrito que foram feitas. Na segunda linha, ele está dizendo para a gente que valores menores indicam cor mais escura e valores maiores indicam cores mais claras. Então, se ele devolveu um valor de 15 e depois um valor de 85, significa que o valor 15 é a parte mais escura e o valor de 85 a parte mais clara. A gente sabe que o azul escuro é mais escuro do que o amarelo. Então, só pode ser a resposta que está na alternativa C.
Ele primeiro andou na parte azul, ou seja, o valor foi 15, e depois na parte amarela, por isso o valor de 85. Repara que as questões da OBR, e OBR é a sigla para a Olimpíada Brasileira de Robótica, elas envolvem muito mais uma questão de atenção para o enunciado do que de conhecimento dos sensores. É claro que essa questão é fácil, tem questões que são muito mais complicadas e vão exigir um conhecimento mais aprofundado dos tipos de sensores e do funcionamento de cada um deles. Por isso, é importante que você veja os materiais todos que nós formos postar e preste muita atenção nas práticas que nós vamos fazer. O segundo tipo de componente eletrônico da robótica é o atuador. Os atuadores, ao contrário dos sensores, ao invés de perceber o ambiente, eles levam informação a algo ou alguém a partir dos comandos da unidade de controle. Ele converte a energia elétrica em energia sonora, hidráulica, pneumática ou mecânica. A informação pode ser na forma de som, luz acendendo, motor se movendo, etc. A gente tem alguns tipos de atuadores. Esse agrupamento aí, o primeiro deles é hidráulico. Então ele usa fluido pressurizado. Você já deve ter visto alguns robôs em filmes que tem lá como se fosse um amortecedor que vai aumentando ou diminuindo e aí o braço estica ou diminui. Os atuadores hidráulicos eles são utilizados em robôs que levantam muito peso, que trabalham com uma carga muito grande de peso. E também onde é necessário uma grande potência e velocidade, mas eles não têm muita precisão. O segundo tipo são os atuadores pneumáticos. Ao invés de fluido pressurizado, eles trabalham com gás pressurizado. Eles são mais baratos que os hidráulicos e são usados em robôs de menor porte. Eles também têm uma baixa precisão e eles ficam mais limitados a operações do tipo pega e coloca, por exemplo, uma garra. O terceiro tipo que a gente vê aí são os atuadores eletromagnéticos, e aí a gente tem os motores elétricos, os músculos artificiais, e geralmente eles são usados em robôs de pequeno e médio porte. Os motores que a gente usa nesse caso são motores de passo e servomotores, com utilização de corrente contínua ou corrente alternada. Depois nós temos os atuadores visuais, e aí a gente vai ter o LED, o LCD, a matriz de LED. Nós temos também os atuadores sonoros, que tem o buzzer e o alto-falante, e os atuadores informáticos. A gente pode fazer ao nosso robô, por exemplo, mandar uma mensagem para o Twitter, gravar uma postagem lá no Facebook, no Telegram, sistemas baseados em nuvem, internet das coisas. Internet das coisas é esse IoT, que significa Internet of Things. Nessa imagem a gente vê alguns exemplos de atuadores. Em cima à esquerda nós temos o buzzer, ao lado dele o alto-falante. Ao lado do alto-falante nós temos um motor. Embaixo desse motor nós temos um motor de passo. Depois no centro embaixo uma matriz de LED. E por último à esquerda embaixo nós temos um LED RGB. Todos esses componentes são usados para levar informação para o ambiente. Seja na forma sonora, seja na forma de movimentando uma articulação, seja na forma visual. Vamos ver aqui como é que a OBR cobra a gente com relação aos atuadores. O enunciado diz: para um robô se mover, ele precisa de pelo menos uma roda e um motor ligado. Suponha que o motor possua uma velocidade de rotação máxima e que podemos escolher o tamanho do raio da roda. Como é possível aumentar a velocidade máxima de deslocamento que o robô pode atingir através da escolha das rodas que serão ligadas ao motor? Assinale todas as alternativas corretas. Vamos analisar a alternativa A. Diz assim: quanto mais rodas colocar no robô, maior será a velocidade máxima. Não, isso não é verdade. Se a gente coloca mais rodas num robô, o que a gente faz é garantir que ele tem maior contato com o solo. Isso não vai influenciar na velocidade dele. Na letra B, diz assim: quanto menos rodas colocar no robô, maior será a sua velocidade máxima. Não, o número de rodas não tem relação com a velocidade. Letra C, quanto menor a roda ligada ao motor e maior as outras rodas, maior será a sua velocidade máxima. Não, não é assim. É exatamente o inverso disso que está na letra D, embaixo.
quanto maior a roda ligada ao motor, independente do tamanho das outras rodas não ligadas ao motor, maior será a sua velocidade máxima. Como é que funciona? O motor ele tem um pino que sai dele e a gente encaixa uma roda nesse pino. Então, à medida que esse pino gira, quanto maior for a roda, maior a gente vai ter velocidade, maior vai ser o deslocamento desse robô para cada giro desse pino central. Então a resposta correta para essa questão é a letra D. Não é uma questão muito fácil, você tem que imaginar dados como momento angular e saber transformar esse giro do pino do motor no caminho percorrido por essa roda que está conectada a ele. Nós vimos os sensores, nós vimos os atuadores e o terceiro componente eletrônico que a gente usa num robô é a unidade de controle ou controlador. A unidade de controle é o componente responsável por gerenciar e monitorar os parâmetros necessários ao funcionamento do robô. Os comandos de movimentação enviados aos atuadores são originados em informações obtidas pelos sensores. Então, a unidade de controle é quem faz o meio de campo para o nosso robô cumprir uma determinada tarefa. O sensor dá uma informação, ele percebe o ambiente, leva a informação para a unidade de controle. A unidade de controle, de acordo com o que ela foi programada para fazer, ela decide qual é a melhor ação e aí ela vai acionar os atuadores mais adequados para aquele momento. Na imagem que você vê aí embaixo, da esquerda para a direita, você vê que à esquerda nós temos uma câmera de televisão. Essa câmera vai filmar um determinado objeto, vai mandar essa informação, repara na linhazinha em cima, tem um sinal de, retroação. Ele vai entrar no controlador, o controlador vai decidir se aquela peça está no tamanho e no peso adequado, a partir da imagem que ele obteve, por exemplo, também da balança, e aí ele vai decidir se aquela peça vai ser removida pela garra eletrônica ou se vai ser colocada em outro lugar. Então, basicamente, o controlador o que ele faz é isso, recebe informações do sensor e aciona os atuadores mais adequados. As unidades de controle na robótica educacional elas são divididas em dois grandes grupos, o grupo dos microcontroladores e o grupo dos microprocessadores. O que nós vamos trabalhar é um microcontrolador, são essas placas que você vê na imagem à esquerda. Por exemplo, essa redonda a gente usa para fazer circuitos na roupa. Nós temos diversas outras placas. A que nós vamos usar, ela está na segunda fileira, na fileira mais embaixo, o segundo da esquerda para a direita. O outro grupo, que são dos microprocessadores, a diferença é que eles não interpretam um programa apenas. Eles têm sistemas operacionais, eles são verdadeiros computadores, a exemplo do que esse que você está usando agora para assistir essa aula. Mesmo que você esteja usando um celular, né, um celular ou smartphone, ele tem um sistema operacional dentro dele, no caso o Android, você poderia estar num computador com Windows ou Linux, e aí você dentro desse microprocessador, dentro da memória dele, você pode carregar vários programas e eles vão ser executados ao mesmo tempo. No caso dos microcontroladores, não. Você tem um único programa e você dentro desse único programa, você tem que resolver todo o problema que você quer. Em resumo, então, os componentes eletrônicos da robótica que nós vamos usar são, pega aí a imagem, à esquerda nós temos os sensores. Esses sensores têm vários tipos, eles vão fornecer informações, eles vão fazer a entrada de informações para o elemento central, que é uma placa Arduino, e a placa Arduino vai acionar, vai fazer uma saída de informação para os atuadores. Esses atuadores podem ser motores, pode ser o Twitter, pode ser uma garra mecânica, um robô seguidor de linha, um LED e assim por diante. Montar um circuito com Arduino significa basicamente você ter uma placa do Arduino, está aí na imagem à esquerda em cima, e uma interligação de componentes. A interligação que aparece aí na imagem, a gente está usando uma protoboard. Protoboard significa placa de prototipação e pode significar também placa de ensaio.
mas se você for comprar, seja numa loja, seja pela internet, procura por protoboard e aí vão aparecer as opções disponíveis para você poder adquirir a sua. O circuito então tem o Arduino, a protoboard. Repara que está montada na protoboard uma interligação aí que tem um botão, 2 resistores e um LED. E essas linhas coloridas que são os jumpers, são fiozinhos de metal com pontas para a gente poder ligar lá na porta do Arduino e numa determinada trilha da nossa protoboard. Esse circuito aí, ele tem o botão funcionando como sensor, ele tem o LED funcionando como atuador. Então, basicamente, a gente apertando o botão, o LED acende, a gente solta o botão, o LED apaga. A parte à direita, com fundo preto, é o programa que nós vamos colocar dentro do Arduino, nós vamos programar ele para que ele funcione dessa forma que a gente combinou. Apertou o botão acende, soltou o botão apaga. Não vamos nos preocupar muito com o programa não, porque a gente vai ver isso com muito cuidado quando a gente estiver mais à frente nas nossas aulas. O importante agora é só perceber que o botão é um sensor e o LED é um atuador. Vamos agora para mais uma questão que apareceu numa prova da OBR que trata das unidades de controle. Diz a questão: os componentes básicos e principais de um robô podem ser divididos em 3 partes: sensores, atuadores e unidades de controle. Os sensores têm como função sentir o ambiente através da aquisição de dados, permitindo que o robô possa processar essas informações e, com isso, conseguir realizar tarefas de localização, navegação, etc. Os atuadores podem ser definidos como elementos que produzem movimento, atendendo a comandos ou mesmo como quaisquer elementos que realizem algum comando recebido de outro dispositivo. Como exemplo de atuadores, podemos citar os motores que atuam sobre engrenagens, colocando-os em movimento e, consequentemente, movimentando também o robô móvel. A unidade de controle é a parte responsável por ler os dados dos sensores, interpretá-los, tomar decisões e controlar os atuadores. Baseado nessas informações, assinale a alternativa que apresenta, ao se comparar um robô com uma pessoa, as partes do corpo humano, que poderiam ser classificadas, respectivamente, como sensores, atuadores e unidades de controle. Veja que o enunciado é cansativo, é longo, tem muito texto. Vamos extrair dele o que realmente a gente precisa saber. O que a gente precisa saber, eu marquei em negrito aí no slide. Sensor, sente. Atuador, produz movimento. E unidade de controle, pensa, interpreta essas informações, fazendo com que os atuadores tenham lá a ação que está programada. E aí ele diz assim: me diz no corpo humano o que seria o correspondente a um sensor, o que seria correspondente a um atuador e o que seria correspondente a uma unidade de controle. Se a gente olhar as alternativas, a única alternativa que tem a parte que pensa do nosso corpo é a letra C, é o cérebro. Então é ele que vai interpretar os nossos sinais de entrada e fazer com que a gente tenha um movimento em reação a isso. Aí diz que os olhos e ouvidos são os sensores, ok, fazem parte dos nossos 5 sentidos, olhos, ouvidos, pele, nariz e a boca, né, a língua. E pés e mãos seriam os atuadores, ok, pés e mãos se mexem, e o cérebro é a parte que pensa, é a unidade de controle. É cansativo e aí a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes eles fazem algumas pegadinhas com esse texto. Mas essa questão aí é direta, é só identificar no texto aonde estão as informações e buscar a resposta correta. Vamos resolver mais uma questão para a gente garantir o 10 quando a gente for fazer a nossa prova lá da OBR. A questão diz assim: um robô é formado por diversos componentes, sendo que os principais são estrutura mecânica, sensores, atuadores, computador e programa de controle. Escolha a alternativa incorreta a respeito dos componentes dos robôs. Dá uma lida aí em cada uma das alternativas e a gente resolve na sequência. O primeiro ponto que a gente tem que observar para resolver essa questão é que ele está pedindo para a gente marcar a alternativa incorreta. Tá? Às vezes a gente não presta atenção nisso, sai respondendo, a primeira que bate o olho, marca e vai embora e depois não acerta a questão.
Vamos analisar agora a letra A. Diz assim: atuadores ou motores podem ser considerados como os músculos de um robô, sendo que eles são responsáveis por fornecer a potência mecânica para a movimentação. Tá ok? É isso mesmo, 100% correto. Alternativa B. A estrutura mecânica mantém a integridade do robô e é responsável por suportar as forças envolvidas durante a realização de um trabalho. Tá ok também, é como se fosse o chassi do carro. A gente tem lá todo o peso do robô apoiado nele e ele garante a integridade do nosso carro ou, nesse caso aqui, do nosso robô. Alternativa C. Sensores são responsáveis por controlar os motores enviando sinais de controle. Até aí, isso daí já está errado. O sensor, ele percebe o ambiente, ele sente. Sensor, sente. Fácil de guardar, né? Então ele não controla motor, ele não envia sinal de controle para motor. Que está dizendo? E aí ele confunde, tenta confundir ainda mais a gente. Como, por exemplo, uma câmera pode controlar a movimentação de um carro robô. Na verdade, a câmera vai perceber o ambiente e vai mandar esse sinal para a unidade de controle fazer a movimentação. Não é o sensor que movimenta. Alternativa D. No computador é executado o programa com comandos para que o robô possa realizar uma tarefa específica. Ok, é assim mesmo que funciona. A alternativa E não está certa, porque quem está errado mesmo é a alternativa C. E assim como a gente fez nas outras aulas, agora que a gente acabou o conteúdo que a gente queria ver, nós vamos fazer 2 experimentos. No primeiro, a gente vai fazer, eu vou gravar um outro vídeo para isso, podem ficar tranquilos. Nós vamos fazer um LED piscar. Nós vamos pegar a nossa placa do Arduino e vamos fazer esse LED piscar. No segundo experimento, nós vamos fazer primeiro o LED piscar, simulando o sinal de SOS. SOS em inglês significa Salvem Nossas Almas, Save Our Souls, e geralmente é usada por navios quando eles querem mandar por rádio uma indicação de que eles estão correndo o risco de naufragar. E depois nós vamos alterar essa mensagem para um outro sinal baseado em código Morse, chamado SNA. Nós vamos ver isso num vídeo à parte.